Fiquei junto com o Khabib lá, com o próprio Islam, a gente trocou ideia. Eu apliquei o soro neles após a pesagem. Foi uma situação que aconteceu ali e eu ajudei eles, porque o Khabib ele precisava que eu aplicasse o soro no Islam. Pós-pesagem, porque eles viram eu aplicando o soro no Yuri. E aí eles tinham um médico, o médico sumiu. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. E hoje, não só lutas, assim como análises que a gente vai fazer, eu tenho todas as colas aqui, tudo literalmente roteirizado para a gente não perder nada. Fazer aí talvez um dos vídeos mais completos, eu diria, não digo melhor ou pior, mas mais completos, eu diria, entre Charles Oliveira e Islam Makhachev. A gente está aqui no nosso ambiente de academia, ambiente que o Sombra vive aí há quantos anos, Sombra? 20 anos, por aí. Eu já devo ter uns 10, 12 anos também. Então nada melhor do que aqui na academia e não no estúdio para a gente falar sobre essa luta aí e abordar todos os temas e nos aprofundarmos até em detalhes que o Sombra disse, eu não sei o que é que ele vai me falar, que não tem como refutar e talvez ele seja a pessoa mais... Uma das pessoas que mais pode falar com propriedade sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal aí, todo dia tem vídeo novo aqui. Hall Combat, terceira edição, neste sábado, dia 8, ao vivo na CFX Esportes, a partir das 19 horas. O que é isso que tu tem pra me dizer e pra dizer pra milhares de pessoas aí? Não, primeiro nós precisamos destrinchar a luta para o nosso público. Para o público entender, os nossos inscritos e para onde mais vai esse vídeo. Vamos deixar para daqui a pouco então isso. Vamos primeiro destrinchar as minhas opiniões sobre o decorrer da luta dentro do cage. E as tuas opiniões dentro do cage. Mas então a gente vai deixar isso para daqui a alguns minutos. A gente vai começar então pelo nosso roteiro, porque a gente vai cada vez mais se aprofundar aí nos assuntos mais polêmicos. Então a primeira coisa de todas é a seguinte: o UFC forçou essa luta para tirar o Charles Oliveira da cinta, talvez pelo fato de ele não vender tanto quanto os americanos, os europeus, etc e tal, ou pela personalidade dele mesmo não ser a mais vendável de todas, pelo menos até nos últimos meses aí que se passaram. A gente sabe que ele deu uma mudada, né, a personalidade, fala mais e tal, se veste diferente, estilo gringo, faz trash talk, mas isso não vinha acontecendo na carreira dele. A 90% da carreira dele isso não acontecia, só vem acontecendo agora. Então essa é a primeira pauta. O UFC forçou essa luta em Abu Dhabi para o Charles Oliveira talvez não querer lutar, porque era uma coisa que ele estava questionando, talvez ele não iria lutar, e para tirar a cinta dele, assim como já quiseram meter a mão naquele lance da pesagem, naquele lance do lado do peso, que não sei o que, e por sorte e por competência dele, óbvio, ele venceu ali o Justin Gaethje. O que tu acha sobre esse detalhe? Aquela situação da pesagem, aquilo ali foi absurdo, né? Sim. Ali foi uma coisa absurda, né? Que, claro, só quem pode dizer realmente o que aconteceu era quem estava lá, mas vários atletas relataram o problema com a balança, por conta de terem batido na balança, ela desregulou, etc. Ok. Ficou sem cinturão, né? Porque ele não bateu o peso, ele venceu a luta e ele não bateu o peso, né? Não bateu o peso. E aí ficou em aberto. Então eu acredito que pelo o cinturão estar em aberto, né, o UFC tem mais poder de escolha para onde vai ser essa luta. Por ele estar em aberto, Mas eu acho que para o Charles, e depois eu vou destrinchar isso, né, eu acho que para o Charles lutar em Abu Dhabi é extremamente péssimo, E eu vou ter que falar agora, Caio, porque a gente entrou já nesse assunto. Não, aqui tem muita coisa pra gente falar, mas vai, toca a ficha. Então, antes de eu dizer por que eu acho isso, bom, a gente precisa pensar em uma situação. O Charles era o campeão vindo de muitas vitórias, e boas vitórias. Maior finalizador do UFC. Eu acho que ele se ele não é recordista, ele é um dos recordistas de bônus, né? Sim. Então ele é um cara que tem moral para chegar e pedir, o manager dele pedir o que ele realmente quer fazer. Porque ele é um cara que tem poder de barganha com o evento, né? Sim. Bons nocautes, boas finalizações, em cima de caras duros, vários recordes. Então ele tem esse know-how. E o que aconteceu, Caio? Eu acredito que o time do Charles, porque o Charles ele é atleta, ele é lutador.
Então, quando tu dá a missão para um atleta, assim penso eu, ele cumpre. Independente do que estão dando. Ele é soldado, ele vai pra guerra. Mas o time dele deveria ter pensado, ou o manager dele, eu não sei se o Diego Lima é o manager dele, enfim, mas deveria ter pensado muito no fato de ter colocado essa luta na casa do Islam. Porque Abu Dhabi é a casa do Islam. O Islam, ele é do Daguestão, e o Daguestão é muito próximo dali. E aonde eu quero chegar, Caio, é que eu já fui no Daguestão, eu já passei um tempo lá, eu passei 10 dias lá, e eu já fui para Abu Dhabi 4 vezes. Sim. Então eu sei com propriedade da onde eles vêm. Não foi a passeio, foi levar atleta e vivenciar o mundo dentro da luta, que fique claro, né? É isso aí. Então eu sei como é a metodologia de trabalho deles lá no Daguestão. Eu fiquei um tempo lá no M1 Global, bem antes da luta. Inclusive nessa oportunidade fiquei junto com o Khabib lá, com o próprio Islam, a gente trocou ideia. Eu apliquei o soro neles após a pesagem, enfim. Então não sou amigo deles, foi uma situação que aconteceu ali e eu ajudei eles. E a gente criou uma amizade de evento ali naquele momento, porque o Khabib, ele precisava que eu aplicasse o soro no Islam, pós-pesagem, porque eles viram eu aplicando o soro no Yuri. E aí eles tinham um médico, o médico sumiu, e aí eu ajudei eles ali e acabei criando uma amizade com eles ali momentânea. E o que eu pude perceber, que naquele momento o Islam nem era atleta do UFC ainda, estava fazendo acho que a última dele no M1 Global, e aqueles caras já lutavam num nível tão alto lá, tão alto, em cima de russos muito duros. Eles se degladiavam entre eles, justamente por isso que sai tanto russo duro. Sim. Porque os eventos têm um nível muito alto, muito alto. Então eu pude presenciar... tipo o Muay Thai da Tailândia. É uma metodologia que vem desde 5 anos, 6 anos de idade. Eu pude presenciar como eles se portam, como eles comem, como eles falam, como eles treinam, como eles vivem a luta. Cara, eu fiquei muito impressionado com o que eles fazem lá. Realmente é surreal. É uma coisa surreal, por isso que o Khabib foi o campeão da porra toda. Tá? Por que eu digo que isso é prejudicial ao Charles? Porque Abu Dhabi é como se fosse a casa do Islam, porque é muito próximo. Então, próprio Abu Dhabi ali, as pessoas que comandam a Abu Dhabi, o Sheik, os promotores de grandes ligas, todos são coligados ao time do Khabib. O próprio Warriors traz o Khabib de helicóptero para ele prestigiar o evento, por exemplo. Então, ele está em casa, ali ele está em casa, no fuso horário dele, comendo a comida que ele gosta, com os amigos dele, com todos os coaches possíveis dele, com todo o staff dele, porque ele está do lado de casa. Então ele está acostumado àquele clima, aquelas pessoas, aquele incentivo, a tudo que a atmosfera pré-luta ela pode te dar. E aí o Charles vem do Brasil, e eu posso garantir para vocês, eu já fui para Abu Dhabi 4 vezes para levar atleta, e a última vez eu fui com quase 15 dias de antecedência. Em nenhum dos dias eu consegui dormir bem. Nenhum dos dias. Na hora de acordar eu estava com sono, na hora de dormir eu não tinha sono, na hora de comer eu não tinha fome, e isso também, o atleta sente isso. Se o coach sente, o atleta também sente. Alguns passam com mais facilidade, outros com menos. Mas sente. É um fuso complicado. É um fuso que é difícil de lidar. Se eu não me engano, são 7 ou 8 horas que destoa daqui. Porque tu pensa, Caio, o cara que está acostumado a dormir 11 da noite, na verdade, é quase de manhã. Lá já. Sim. Então, tipo assim, é muito distoante. Aí eu fico pensando, por que não trouxeram essa luta pro card de janeiro no Brasil? E aí eu vou te dizer por quê. Eu levei um outro atleta para lutar há muito tempo atrás no ACA, que teve no Rio de Janeiro. Então era um desafio com vários brasileiros e vários russos.
era verão, se eu não me engano era janeiro ou fevereiro, tava muito quente. Assim como vai estar agora no Rio de Janeiro, em janeiro, muito quente. Cara, de todos os russos que lutaram, todos perderam, e 2 ou 3 não voltaram para o segundo round ou o terceiro round, extremamente fadigado, porque eles estão acostumados a treinar numa temperatura gelada ou com ar-condicionado nos ginásios, então eles treinam numa temperatura normal, eles não estão acostumados a altas temperaturas. Em Abu Dhabi é muito quente, mas todo o ginásio tem ar-condicionado, é a temperatura de 18, 19 graus, tanto que no hotel a gente está sempre de calça ou moletom. Então tu imagina trazer o Islam para o Brasil em janeiro, com a hostilidade do povo brasileiro, que iam cagar na cabeça dele, com todo o staff possível do Charles no hotel ou perto dele, um calor infernal que o Charles está acostumado, o Brasil inteiro gritando na arena, vai morrer. Esse era o clima para o Charles enfrentar o Islam. Nesse clima, no clima hostil, no clima do Brasil, no clima da guerra, no calor que ele está acostumado. Não na casa dele, no fuso horário dele, com os amigos dele, com o staff dele, com todos os coaches dele, e sendo privilegiado por todos de Abu Dhabi, porque todos amam o Team Khabib ali. Então, eu acho que ocorreu um erro aí de ter aceitado essa luta na casa do Islam, porque na minha opinião, na parte técnica, o Islam vai pressionar o Charles a todo tempo, querendo colocar para baixo, fugindo da trocação, fazendo aquele jogo que não é nem jiu-jitsu e nem o wrestling, fica amarrando ali e golpeando, e como ele falou, eu vou levar o Charles para águas profundas. Sim, que daí vem uma das pautas aqui, que seria a estratégia dele, que na minha visão faz sentido, não estou dizendo que ele vai conseguir fazer, mas faz sentido, que é, primeiro round, aquecer, ou seja, não significa entrar num infight muito violento, também não significa já tentar travar o cara para matar ele no ground and pound, mas visando alguns pontos, que também é outra pauta, onde o Khabib deu uma entrevista recente dizendo algo muito pontual, que é a nossa preocupação, são duas coisas com o Charles, eu quero ver se tu concorda com isso, se a galera concorda, que é guilhotina, quando o cara entra para mergulhar no single, no double, ou talvez cinturar, dependendo do que ele quiser fazer, se ele quiser jogar o cara de costas no chão, ele vai lá e guilhotina, ela é muito forte, muito tensa ali. Então eles têm essa preocupação, eles sabem aonde colocar a cabeça, em qual lugar colocar a cabeça para não ser pego. E joelho de encontro. Qual seria o encontro? O cara vai ter que botar para baixo, que é o jogo dele. Então ele vai fintar um jab, um direto, ou ele vai só fazer uma mão e vai sair voando para as pernas, que é uma coisa que o Khabib e ele fazem como quase ninguém. E aí o joelho de encontro, ou no rosto, ou no plexo, pode minar aí o jogo do Islam. Esses 2 pontos, o Khabib falou que só tem essa preocupação com ele. O resto, dizem eles que vão tirar de letra. O gás, a isometria, a trocação, não vão se expor muito. Então, o que tu tem a falar sobre isso? Será que tem a ver com isso? Eu concordo muito. Eu acredito que o joelho de encontro é uma arma. Eu acredito que a guilhotina do Bronx deve ser muito justa. Ele é o maior finalizador do UFC. Precisamos respeitar isso e entender que se cair numa posição justa, já era. É pro Islam. Só que a gente sabe que o russo não se expõe muito também. Ele entra de forma muito cautelosa nas posições, onde ele não se expõe muito. Isso, Caio, são análises técnicas da luta. Sim. Mas eu acho que o pré-luta, eu acho que vai desfavorecer muito o Charles. E que também o pré-luta significa, na casa do cara, detalhes que são irrefutáveis, que é a comida, o ar, o sono, a temperatura, o sono e tudo mais. E até fator psicológico, que o psicológico muda quando essas coisas acontecem. E então, eu não tô na minha casa, não é minha comida, não é minha cama, não é isso, não é aquilo outro. Tudo vai somando pequenos pontos, né? E aí eu acredito que o manager porque agora treina na Box do Diego Lima o Charles do Bronx, que era o campeão, né? Aliás, ele é o campeão, mas tiraram dele o cinturão. E o Daiko, né? Sim. E aí o Daiko botaram a quarta luta entre eles no Brasil. Só que o Daiko tem outro manager. Sim. Até onde eu sei é o Ryan Faber. Não sei também. Mas... E o do Bronx tem outro manager, que eu acredito que seja o
Diego Lima. Eu acho que é. Se não for, por favor, me corrijam. Por que não botaram os dois no mesmo card? Olha que coisa astronômica. Sim. 2 caras chute box, Simples. Brasil, Simples. mesmo card. Simples. Meu, força total. Simples. Não, jogaram o cara lá pra Abu Dhabi, lá em outubro, na casa dos caras mais pica que o mundo já produziu na luta. Tá. Um ponto então pra finalizar essa tua explicação aí, essa tua vivência. Que eu até não sabia o lance do soro, que tu aplicou no cara, conversou com os caras, teve uma proximidade maior, eu não lembrava disso, acredito que tu já tenha me dito. Então a gente saiu, na época, a gente foi gravar o photoshoot, né? Se movimentando, as fotos, e aí foi na van, fui eu, Yuri, Khabib e Islam, porque era a card principal, e aí a gente foi junto. E aí a gente foi trocando ideia, né? Eu com o meu inglês daquele jeito, o Khabib com o inglês dele que era meio ruim na época também, acho que pior que o meu. E aí a gente foi ali, trocando ideia e tal. O Zé tava muito mal do peso, assim, tava quase que meio que desmaiado assim na van. Mas tu vê assim que os caras têm uma postura naquela época, né? Que o Khabib nem era tão conhecido ainda e o Islam nem tinha assinado com o UFC ainda. Tá, então foi uma precipitação que não foi benéfica pro Charles ter dito assim, tudo bem, seja lá onde for, a hora que for. Claro. E ele não barganhou, por exemplo, no Rio. E mesmo assim, vamos supor que dissesse assim, não, então a gente vai botar outro. Então, beleza, então se tu quer botar outro, então tu faz o seguinte, eu não luto, tu bota outro cara pra disputar com o Islam, pra ser o dono do cinturão, que o Islam vença, não tem problema nenhum, e aí então o Islam precisa em algum momento defender, ou em algum momento lutar contra alguém, porque uma hora eu vou ter que lutar contra esse cara, porque o cinturão era meu, e aí fosse no Rio, no caso. Ofereceram uma luta, não, em Abu Dhabi eu não luto, vamos botar outra pessoa. Sim. O Charles do Bronx é o 01 pra enfrentar o próximo. E aí seria o próximo. E aí já deixa amarrada a luta, ó. O vencedor vai comigo. Enfrenta o Brasil. O vencedor não pôde enfrentar, bota um cinturão interino do Brasil. Aí eu pego o interino e vou de novo. Que não teria um caminho que no final da... Não desce ele no Brasil, entendeu? Não desce ele. Eu vejo assim. Aí imagina, Charles do Bronx no Brasil, brother. Imagina só. Main event, pica. Né? Cara, tomara que dê, né? Eu torço pelo Charles, eu torço pelo Brasil sempre, porque quanto mais brasileiro campeão, mais enaltece os nossos atletas, mas na minha concepção de treinador, eu acredito que o Islam tem mais artifícios para vencer o Charles. E montaram um cenário para ele, e o cenário tá perfeito para ele. Botaram a casinha para ele ali. A comidinha, o jeitinho, o horário, lógico, tudo tem o outro ponto, né? Se o Charles vence, ele fez história. Sim, só que... Peraí, aí que tá. Então agora eu vamos fazer uma quebra rápida aqui de todos os pontos, vamos fazer um bate-bola aqui. O fazer história é a pauta. É a luta mais importante na carreira dele por todos esses fatores, e se ele passar por esse teste, eu ousaria dizer que ele chegou no ápice dos leves hoje do UFC, porque não teria ninguém que traria tanta importância para o legado dele quanto nesta luta agora deste mês, e por todo o cenário ter sido montado, né, desfavorável a ele, por tudo, pelo Islam ser top também e tal, do que essa agora. Então eu coloquei aqui a luta mais importante da história do Charles do Bronx dentro do MMA como um todo. E não que daqui 5 meses, 8 meses tenha outra luta mais importante do que essa, porque não vai ter. Então, tu concorda comigo? Concordo. Isso aqui disso fui eu, não é eu li. Concordo, porque eles têm o Islam como o substituto do Khabib, né? O cara que... dizem que ele é melhor do que o próprio, no caso. O cara que vem vencendo suas lutas e que dizem que os atletas negam lutar contra ele, poucos atletas aceitam a luta. Mas ainda assim, Caio, para ser a maior luta da história dos leves, teria que ser Charles do Bronx versus Khabib. Tá, mas eu não falei que é a maior luta da história dos leves, eu falei que é a maior luta da história da carreira dele. Tá, concordo, vai ser. Mas ainda digo, e a gente falou isso num vídeo no passado, né? E também poderia inverter a situação para não desvalorizar o Charles e dizer que também é a luta mais importante da história da carreira do Islam. Do Islam, lógico, claro, não. É a luta da história dos leves
dos últimos tempos, sim, entendeu? Sim. Mas, cara, eu tenho certeza que se o Charles Passa o carro. vence o Islam, não importa como, ele vence o Islam, e ele pega o microfone, a gente falou sobre isso, Falou. e fizer o trash talk correto, intimando o Khabib pra lutar, o ego dele vai ficar ferido. Vai bater. Tenho certeza Vai bater. que isso vai acontecer. Aí fudeu, né? Aí nós estamos falando de milhões de dólares. E aí, concordo. Eu ainda chuto que isso não vai acontecer e que vai ter revanche. Islam e Charles 2, tá? Mas é uma coisa. Bom, agora assim, ó. Jiu-Jitsu versus Wrestling versus Submission. Não strike. Vamos falar sobre essas três coisas aí que elas se misturam. Aonde que é o ponto forte do Islam e o ponto forte do Charles? Bom, a gente sabe que o Charles, ele pega a finalização de qualquer lugar. É guilhotina, é chave de panturrilha, ele pega. Então isso favorece ele, porque a tendência da luta é... Versatilidade no Jiu-Jitsu. A tendência da luta é que o Islam consiga botar ele de costas no chão em algum momento. Que isso não é ruim pra ele, pelo menos no papel. Ele vai conseguir desenvolver um jiu-jitsu, porém o Islam por cima não se expõe muito. Ele joga grudado, ele bate, ele ganha posição. Cabeça muito fixada aqui, muito pesada onde não pega a finalização. Ele não cria muito, mas também ele não se expõe nada. E ali... Só quem leva aquela pressão é que pode dizer se ela é monstruosa, se o teu gás é minado. Então a gente não sabe como é aquela real pressão, mas dizem que é uma parada sufocante. Então a gente vai ver talvez nessa luta o Charles numa posição por muito tempo que a gente não está acostumado, por cima apanhando, tentando ficar em pé, não conseguindo, tentando fazer jiu-jitsu, não conseguindo, e acabando o round frustrado, com a sua estamina já diminuída. Isso é uma situação que pode acontecer, como também pode acontecer do Islam entrar, não levar e se frustrar, e aí começar a apanhar em pé. Pode ser? Então a gente já está colocando aqui pressão do russo versus versatilidade do brasileiro. Isso era o que nós falávamos sempre, que a gente queria ver Charles do Bronx e Khabib. Pressão versus versatilidade. O Khabib derruba todo mundo, mas ninguém tem jiu-jitsu para pegar ele. E a gente dizia que o Charles tinha. Tá. Então eu acredito que vai ser a mesma luta. O Islam vai derrubar, porque o Islam é um wrestler, ele vai derrubar, mas o Charles tem todos os artifícios para pegar. Aí vai ser o quê? Aquele que vai estar no seu melhor momento, de cabeça, fisicamente, tecnicamente, mais bem treinado, com as condições do pré-luta ao seu favor. Tudo vai trazer a situação do momento. Então tu vê quantas diretrizes tem essa luta, né, Caio? Quantas nuances, né? Quantas lateralidades para chegar no ponto. Não é só entrar e agora vamos sair na mão. Tá, dividindo em duas fatias aqui esses 5 rounds. O Charles pode vencer até o segundo/terceiro e o Islam vencer 3, 4 e 5. Como que tu divide isso? Eu acho que a luta se estendendo favorece ao Islam. Tá. Então o Charles precisa sempre ser mais ativo no começo, porque se passar os rounds e ele for derrubado, a pujança dele física vai ser perdida e o poder de nocaute perde junto. E o poder de finalização na isometria com os braços cansados ali, pernas também, enfim. Muito provavelmente essa seja a estratégia do Islam, e o que? Vamos minar a isometria do Charles, vamos minar o gás do Charles, vamos minar as pernas do Charles, vamos fazer que ele fique cansado, que ele levante para o segundo round cansado. Para que não seja tão arisco nas finalizações. Exatamente. Ou talvez joelhos e tal explosivos ali no começo. Exatamente. Sabe o que me preocupa, Caio? É assim, ó, às vezes a gente faz uma leitura de uma luta que a gente tá esperando tanto e às vezes não toma merda. Sim. Sabe qual é meu medo? Os dois se encararem ali na hora, e aí o Charles com medo de bater para não cair e o Islam com medo de quedar para não tomar uma jogada de encontro. Eles ficarem ali, ninguém faz nada. Eu já tiro 100% isso aí que tu tá falando, porque são duas mentalidades que, se o jogo não vai para frente, não funciona nada.
Então o Islam precisa ir pra frente pra botar pra baixo. Os dois. E o Charles precisa ir pra frente pra dar um joelho no ou tentar nocautear. Pode acontecer deles trabalhem ali, se olharem e assim, não quero me expor, eu também não. Eu acho que não. Eu acho que o Islam vai chegar com 150 por hora e o Oliveira vai esperar a mesma uma queda coisa, também. todo mundo esperava chuva de pedra. Francis Ngannou e a outra mais chata. O Derrick Lewis. Porra, eu deram um soco. E todo mundo esperava, agora vai ser chumbo trocado. Não vejo isso, mas tudo bem. Não, eu também não. Eu tô dizendo que há uma possibilidade Existe. de a luta ser uma merda. Tá, 2 pontos aqui agora que divergem completamente. O McGregor vê uma vitória fácil do Charles. Ok. Do Charles, não do Islam. Vê uma vitória fácil do Charles, talvez por nocaute ali e tal. E outros dizem que o Islam é o peso leve mais completo da história da categoria leve. Então uma coisa não compactua com a outra. Por que tu acha que o McGregor acredita que o Charles possa vencer? Cara, por nocaute ou eu por... acho que o McGregor nem acha isso. Eu acho que ele falou isso por toda a confusão que aconteceu com ele e o time do Khabib, e o Islam estava envolvido. Então ele nunca vai dizer publicamente que Islam, você vai massacrar o Charles do Bronx, você é demais. Não, tá, eu queria só a tua resposta. Não, ele vai dizer assim, não, o Charles do Bronx vai passar esse cara, não dá nem pra comer, claro, porque há uma rivalidade real ali. Tá, eu concordo também. Real ali. Sim. Né? E aí, outras pessoas que são neutras, talvez, Sim. deem para o Islam por conta da questão técnica do que ele vem demonstrando. Tá, é que eu botei esse ponto porque muita gente, não, mas tu viu até o próprio McGregor, que é trocador, um dos melhores trocadores, disse que o Charles vai nocautear, então o que lutador que sabe. Tá, mas por que o cara falou? Mas agora o Sombra acabou de desmembrar a obviedade do porquê que ele falou isso. Não que seja mentira, mas é mais por isso. Cara, e aí tu vê o poder desses caras dentro do UFC, que quando deu o tumulto, se eu não me engano, o Islam foi um dos que deu um soco no McGregor. Sim, acredito que sim, não lembro mais. E no outro dia, a Comissão Atlética e o UFC, ele tomou um gancho da Comissão Atlética de não sei quanto tempo, e o UFC falou em demissões. E aí o Khabib disse, demite o Islam, eu tô fora. E aí tu vê, o cara tá aí, disputando cinturão, olha o poder dos caras. Verdade. Então, tipo assim, os caras mandam na organização, brother. Eles têm o poder de dizer quem luta e quem não luta. Tá, então pra gente chegar no final do vídeo agora, Islam é o melhor leve da história, mais completo? É o peso leve mais completo da história da categoria? Não, eu acho que o Khabib é mais completo que ele. Mas o que é ser completo? Fazer o mesmo jogo sempre? Não, é que na minha visão, a trocação do Khabib é melhor que o Islam. Os dois são meio desengonçados, mas se nós lembrarmos, o Khabib deu um knockdown no McGregor, né? Tá, não, mas é que tá. Falar que é o melhor peso leve da história é uma frase. Ou o melhor peso leve é o Khabib. 29-0. Ok. Fechou. Mas mais completo da história. Mais completo? Sim, mais completo. Tá. Tipo assim, ó. A gente tá falando de MMA. O Caio pode ser completo. O Caio é bom de jiu-jitsu, o Caio é bom de wrestling, o Caio é bom de muay thai, o Caio é bom de kickbox. O Caio é o mais completo. Ele sabe muito de tudo. Mas o cartel não. Mas o Caio perde, ganha. O Caio é o mais completo, mas ele não tem competência pra ganhar as lutas. Tipo o Charles. Não. Sim, não, dá pra gente analisar que sim. Eu acho que o do Bronx é o mais completo. O Charles hoje, né? Hoje. Tem uma das melhores envergaduras da categoria. Não, mas nem é o quesito. Não. É um dos. No geral, uma trocação muito boa, jiu-jitsu inegável, muito refinado, mostrou contra o Ferguson ótimo wrestling, Sim. bom gás, Sim. E coração. Sim. Então ele é muito completo. E ele vem passando o carro em geral. Sim. Então... trouxe manchas de derrotas passadas onde talvez ele não estivesse tão completo. Então o Charles, ele é mais completo com certeza que o Islam. Sim. Porém, o Islam tem um jogo muito forte em uma arte, que é o wrestling, que anula o resto todo. Tipo o Khabib. Então ele faz de uma arte que ele tem, ele consegue anular o jogo de todo mundo, por mais completo que seja. Então falar que o lutador é o mais completo não significa dizer que ele é o melhor. Porque o melhor é o que ganha. Sim. E hoje a gente vai descobrir no UFC Islam versus do Bronx, não quem é o mais completo, mas quem é o melhor dos dois. Quem é o melhor dos dois. Exatamente. Tá, então o veredito final, desmembra aí em 1 minutinho como tu acredita que vai transcorrer a luta
pra gente... Já vai deixando o like, né? Se você chegou até aqui, você é foda, obrigado pela sua audiência. Comenta aí, eu sou foda. Que aí a gente sabe que você está com a gente aqui há mais de meia hora, curtindo aí nossa análise, nossos comentários e as histórias de vida do mestre Miyagi Rafael Sombra em Abu Dhabi, com o Islam Makhachev, dando soro pros russos e nos fudendo a nossa vida. Com o Islam eu tava no Daguestão. No Daguestão? Em Abu Dhabi tava com o prego. Ah, é verdade. Isso, tá. Tá, enfim. Mas ele é brother dos russos, hein? Fica ligado, hein? Fica ligado. Cara, eu acho que o primeiro round ele vai derrubar, vai ser um round estudado. Eles vão se tocar pouco em cima, eles vão fintar muito, mas acaba que o Islam vai botar para baixo, ou se não botar para baixo, vai ficar pressionando na grade ali, vai incomodar. Porque ele precisa sentir a luta, sentir o time, sentir quando ele pode entrar, o que ele pode fazer, e o do Bronx vai esperar uma entrada para entrar um golpe de encontro, vai tentar ser agressivo, mas não ao ponto de ser derrubado, então vai ser um estudo. Mas na minha opinião, e eu não estou torcendo para o Islam, eu quero que o Charles vença, mas na minha opinião, como treinador, a partir do segundo round o Islam vai derrubar no começo e vai ficar castigando até o final do round. Se levantar, vai levantar grudado, vai derrubar de novo, e vai voltar e vai grudar de novo. Terceiro round, o Charles vai estar mais cansado, Islam na mesma pegada, e eu acredito que a luta deva terminar no quarto round. O Charles exausto pela pressão que o Islam vai desempenhar nele. Essa é a minha opinião. Coisas que podem acontecer: golpes de encontro, finalizações, entradas de queda. Não, isso é o que pode acontecer, né? Que é o que pode acontecer, maneiras que o Charles pode vir a vencer. Nas entradas de queda do Islam, sobrar o pescoço, sobrar o joelho, conseguir acertar ele na envergadura. Mas a minha opinião da luta é que o Islam vai conseguir anular o jogo do Charles, derrubando ele round após round, e mais ou menos pelo quarto round, acredito que ele deva exercer uma pressão e aí terminar com a luta. Essa é a minha opinião. Visualizando o que pode acontecer seria, além de pegar uma curva aí no que o Sombra falou, seria que essa luta para mim não passa do segundo, porque o Charles ele vai fazer esse jogo fechadinho que ele tem feito contra os trocadores muito bons, e já colocando em xeque as investidas aí do Islam, que elas vão acontecer mesmo sendo no segundo, no terceiro, no quarto, vão acontecer. Então não faz sentido para mim o Charles ficar rodeando, e não faz sentido o Islam dar um passo para trás. Então eles vão nada mais nada menos do que iniciar nos primeiros 5, 7, 10 segundos o Charles na posição do Muay Thai, só porque ele pode. Ele não vai precisar abrir a base dele e ficar se movimentando com medo da queda, porque ele quer a queda. Então ele vai entrar na base do Muay Thai, vai tentar clinchar, jogar joelho e cotovelo, e vai tentar nocautear o mais rápido possível o Islam sem nem fazer força. Ele vai tentar nocautear. Não vejo o Islam nocauteando o Charles. Não consigo ver esse sniper de golpes retos, que é o único problema que eu vejo do Charles, são golpes retos, principalmente no início da luta, que nem sempre foi. Ele toma as bombas, cai, e do nada os caras começam a cansar pela pressão dele, que ele vem botando a mão, vem clinchando, jogando o cotovelo, jogando o joelho no plexo, clinchando, jogando. Então eles, tipo Justin Gaethje, esses caras cansam. E eu só vi o Justin Gaethje cansar 2 vezes na vida. Uma contra o Khabib, que o Khabib fez o antijogo, indo atrás, e a outra foi contra o próprio Charles. Então talvez eu vou refutar aí esse gás interminável do Islam, porque o Islam, na minha visão, não nocauteia o Charles e não finaliza o Charles. Então nessa tentativa exaustiva de ir e talvez não conseguir, a gente possa ver os dois cansados no segundo para terceiro round, mais cansados do que a gente imaginava, mais rápido, porque teria muita intensidade entre ambos. Um tentando finalizar, o outro tentando fazer ground and pound, não sei o que lá. E aí a gente veria em detalhe, chuto eu, o Charles vencendo por nocaute ou por uma finalização. Cara, chuto eu. É a minha opinião. Entre os primeiro e segundo round, cara. Eu não sei se vai pro terceiro. Outra coisa que... Essa é a minha... Que eu faria, né? Lógico, né? Se fosse comigo, é uma luta onde vai envolver muito dinheiro. Uhum. Né? Dinheiro, isso é inevitável, né? Aí tá falando de milhões essa luta aí. Com venda de pay-per-view, mais bolsa e etc.
E aí eu vi uma entrevista, se eu não me engano, pro AG Fight, pode ser? Sim. Tá. Não sei. Não, existe, né? Sim, AG existe, Fight, né? Tá. Do treinador do Charles, do Diego Lima, falando da preparação de como ele estaria treinando o wrestling para essa luta. Aham. E aí ele tá treinando o wrestling com um iraniano que é colega de treino dele. Inclusive eu vi esse cara lutar no Future. Me falou já. E aí ele falou que o cara tá sendo o coach dele e que o Charles tem muitos sparrings dentro da academia deles. E aí, se eu não me engano, ele falou, nós temos 45 lutadores profissionais aqui, então o Charles tem 45 lutadores diferentes para ele treinar. Mais o comando do iraniano no wrestling. Cara, é outra pegada, é outra parada. Envolve muito dinheiro. Sabe o que eu faria? Eu vou trazer 2 russos que são anti-Khabib, que são contra o Khabib, e na questão time, pica, tão bom quanto um outro wrestler sparring americano que tenha a mesma pegada, traz os caras pro Brasil e aí trazendo os caras que são da Rússia, os caras que são anti-time Khabib, eu ia querer saber como eles comem, como eles dormem, como o Islam se veste, que horas ele acorda, como é que não é, eu ia saber a alma do cara, brother. Entendeu? Eu ia estar respirando o que eles respiraram a vida toda. Entendeu? Eu traria esses caras para passar tanto X tempo aqui para que eu conseguisse ter um treino de altíssimo nível do qual esse cara está acostumado lá há muitos anos. Um brasileiro não consegue fazer igual um russo na parte do wrestling, porque os caras vivem isso a vida inteira. Pode ter lá, entra um, sai outro, o cara tá cansado, mas é diferente. Eu já fui pra Rússia algumas vezes, talvez 7 ou 8 vezes. Fiquei treinando em várias academias lá, em vários lugares, eu pude ver várias metodologias. E os caras são imparáveis, eles não cansam nunca, é entrada atrás de entrada, é diferente. Então eu teria investido o quanto precisasse nesse camp, porque dinheiro não é problema. Para trazer os caras de lá, que vivem a vida lá, que sabem como é lá, e trazer isso pro Brasil aqui. Ia trazer um outro wrestler muito parecido americano. E claro, o coach dele poderia ser o head coach desses caras. Mas não ser o head coach e botar sparrings brasileiros. É tipo assim, eu vou fazer uma corrida de 100 metros, eu vou treinar com 40 velocistas nacionais, mas eu não tenho um na minha equipe que é top 10 mundo. Tipo isso. Quando o Prego ia lutar com o Reiborg, eu contratei um moleque da seleção brasileira de wrestling. Ele veio pra cá e ele treinou com o Prego algumas vezes. A gente pagou ele para ele vir pra cá, era a altura do Reiborg, e aí ele tentou olhar o jogo do Reiborg e simular o jogo do Reiborg. E esse ato que tu fez provou a tua dúvida aqui. O cara trouxe um outro nível de... Muito, porque é diferente. Os caras vivem isso a vida inteira, é diferente. Então, tu imagina se num camp desse eu investi, tu imagina se eu pudesse investir no main event do 280 em Abu Dhabi. Contra o Islam. Eu ia trazer quem eu precisasse trazer, e isso não precisa ter ego disso, porque o Sombra não viveu na Rússia, o Sombra não viveu nos Estados Unidos. É ruim a gente dizer, não, a gente tem toda a estrutura que a gente precisa. Não, a gente não tem. Assim como eles lá não tem algumas coisas que a gente tem aqui. Sim. E eles exportam daqui pra lá. Sim. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento de quando nos falta uma peça pro camp, a gente traz, a gente paga e traz. Então eu faria isso. Claro, eu tô me baseando numa entrevista que eu li. Claro, lógico. Né? Daqui a pouco os fatos mudaram. Sim. Mas eu li essa Nos foram dados fatos e argumentos que a gente está discernindo em cima disso. Eu li isso. O que não foi nos dado, o que a gente não sabe, não tem como a gente falar, porque a gente nunca viu. Eu li isso é meio óbvio, né? na G-Fight, e eu acredito que eu teria feito assim. Eu teria trazido peças fundamentais lá da Rússia, caras que vivem na Rússia, que vivem como o Islam,
que pensam como o Islam, que comem como o Islam, para me trazer um pouco da história do cara, para eu estar perto do cotidiano do meu oponente, conhecer o máximo ele possível, porque essa luta vai ser decidida nos detalhes, e isso é um detalhe muito importante. Então, para finalizar o vídeo, a luta mais importante para os dois, na carreira de cada um dos dois. Eu acredito que não vai ter outra luta mais importante, pelo menos nos próximos anos, a não ser que seja outra luta entre os dois, faria sentido. Uma das lutas mais importantes na história dos leves, talvez não seja a mais, mas uma das, com certeza já é. Para finalizar, tu acredita então que a pessoa Islam vence, independente de como for? Eu acho que ele vence. Eu acredito que a pessoa Charles Oliveira vença, independente de como for, mas cara, tá muito junto ali a opinião. E a gente vai dar aqui agora, claro, final. no nosso site patrocinador, o Mr. Jack Bet, né? Mr. Jack Bet, você acessa ali, vai ter todas as ODDs do UFC Islam versus do Bronx. No site de aposta, tanto do Mr. Jack quanto de outros, né? O Charles não é o favorito, está pagando 2,26 aqui no Mr. Jack para o Charles, mais que o dobro. E para o Islam lembrando que hoje, esse vídeo vai ser lançado hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro, então vai mudar, mas hoje. E o Islam pagando 1,54, então o Islam hoje é o favorito para a luta nas casas de aposta e o Charles do Bronx não é o favorito. E muito disso, Caio, desse favoritismo aqui, tá pela luta ser em Abu Dhabi. Se fosse no Brasil essa luta, pode ter certeza que o Charles seria favorito. Então se você bota aí R$100 no Charles, leva 120 de lucro, tá 2,20, né? E 6. R$126, e se você bota R$100 no Islam, você leva 50. 50 e poucos reais. Então, só pra entender. Então, temos aqui a opinião, eu vou de Charles, mas com uma leve vantagem, não é muita coisa, e o Sombra vai de Islam, que acredito que também seja uma leve vantagem, não é tanta coisa assim. Beleza? E lembrando, galera, nós aqui da CFX Esportes somos patriotas, sempre queremos que os brasileiros vençam. Mas eu nunca dei soro pra russo. Mas nós... Eu nunca dei soro pra russo. Temos a obrigação de dar o nosso pensamento. E eu acredito que o Islam vença e o Caio acha que o Charles do Bronx vença. Então, a gente até postou já essa luta, né? Eu e tu, acho que foi R$50 que a gente já postou lá atrás. Eu não sei, mas a gente aposta agora R$50. Apostado. 50. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, grande abraço, assista aí vídeos diários, Rafael Sombra 85, Caio CFX. Valeu, galera, espero que tenha sido um dos vídeos mais completos que você assistiu nos últimos tempos em relação a Charles do Bronx versus Islam Makhachev. Um abraço, até amanhã em mais um vídeo na CFX do seu canal de lutas. Fui!